Então, eu quero deixar uma palavra bíblica ao seu coração nessa noite, que se encontra lá no Evangelho de João, capítulo 8. Nós vamos ler o verso 12. João 8, 12. O tema da mensagem, como está na tela, é Cristo, a verdadeira luz. João 8, 12. Assim diz a palavra do Senhor. Eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. O nosso desejo nessa noite é aprender um pouco mais com ela. É ser edificados, é ser confrontado, é ser exortado e alertado através da Tua palavra. Porque somente a Tua palavra tem poder de exortar, confrontar e trazer vida ao nosso coração. Usa mais uma vez, apesar do Teu Filho, para o louvor do Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vejam só. A declaração, eu sou a luz do mundo, feita por Jesus, é uma das mais poderosas e significativas do Novo Testamento. Esta afirmação está carregada de um simbolismo e de profunda relevância espiritual, oferecendo a nós, os crentes, uma compreensão melhor e mais clara a respeito do papel de Cristo. Primeiro, como um guia. Segundo, como Salvador. Vejam só, Jesus ele declara que é a luz do mundo. E essa declaração ela foi feita durante a festa dos tabernáculos em Jerusalém. Este evento anual, ele comemorava a jornada dos israelitas no deserto e incluía alguns rituais que teria que ter a luz ali no meio. Destacando o papel de Deus como guia. Por quê? Porque se os irmãos bem sabem, a história do povo de Israel, quando eles são libertos do Egito até a terra prometida, eles passam por muitos e muitos problemas e o Senhor sempre estava com eles. De alguma forma com a coluna de fogo, de alguma forma mandando sinais e maravilhas. Então, depois que eles chegam lá, eles então promovem algumas festas. E uma dessas festas principais do povo de Israel era a festa do tabernáculo. A cidade de Jerusalém, durante a festa do tabernáculo, ficava iluminada com grandes candelabros. E aqui acredito que alguns já pesquisaram ou já viram alguns candelabros. Então, esse candelabro ali naquela festa do tabernáculo simbolizava a presença divina. E ao fazer essa declaração, Jesus aproveitou o cenário iluminado de Jerusalém para afirmar a sua identidade divina, estabelecendo um paralelo entre ele e a luz que guiou os israelitas até o deserto. Então, parece que a gente olha para a história do Antigo Testamento e a gente não consegue ver Jesus. A teologia nos ensina que o Antigo Testamento nos mostra um Jesus de forma velada. Em todos os passos a gente conseguia ver o agir de Jesus, obviamente ele ainda não estava aqui, mas de forma velada apontava para o Messias, apontava para o Cristo. E aqui não foi diferente. Jesus ele é a luz do mundo. E lá no deserto, enquanto eles estavam caminhando em direção talvez ao nada, porque imagina só sair do lugar que você está, sabendo onde você está geograficamente, para uma terra prometida que o Senhor iria mostrar. Lembram disso? O Senhor iria mostrar, mas onde era essa terra? Sabe? Então eles tinham que dar o passo de fé, mas o Senhor sempre estava com eles. A festa do tabernáculo era uma das 3 grandes festas judaicas que exigiam uma certa peregrinação a Jerusalém. Assim, a presença de muitos judeus de várias partes do mundo antigo aumentava o impacto das palavras de Jesus, quando ele afirma, eu sou a luz do mundo. A iluminação do templo servia como um lembrete da coluna de fogo que guiou os israelitas à noite durante a sua peregrinação no deserto. Porque eu acredito que alguns de vocês já tiveram a sensação de faltar energia na sua casa e já perceberam quão terrível é viver no escuro. Você tem que ir tateando algumas coisas. Agora, eu não sei quantos aqui já tiveram o prazer
e a alegria de ir a um deserto. E eu não tive essa sensação, mas pesquisando, diz que lá a escuridão é muito grande. Não tem nada. Você consegue olhar o horizonte e só ver, sabe, a cor preta, não vê nada à sua frente. Mas o Senhor mandava a coluna de fogo para guiar os israelitas até o seu local de destino. Veja só, meus irmãos, quando Jesus se declara como a luz do mundo, ele não apenas se posicionou como um líder espiritual, mas também como um cumprimento das promessas divinas de salvação e orientação. O Senhor, quando diz eu sou a luz do mundo, ele não está falando só de salvação, ele está dizendo sou eu que guio vocês. Através de mim é que vocês verão um novo caminho. Através de mim é que vocês irão conhecer o verdadeiro caminho. Então, meus irmãos, ao dizer eu sou a luz do mundo, Jesus estava fazendo uma clara afirmação da sua divindade. Isso significa que a declaração eu sou a luz do mundo reivindica a autoridade de Cristo e aponta diretamente para a verdade de que ele é o único capaz de romper as trevas do pecado e dar luz ao pecador. Jesus agora está trazendo para si a declaração dizendo: vocês ainda talvez não viram a revelação plena. E eu estou dizendo para vocês aqui de uma maneira muito categórica: eu sou a luz do mundo. Eu tenho a autoridade de romper o pecado e dar vida a vocês. E através disso é interessante saber que a frase eu sou a luz do mundo consiste no segundo eu sou das 7 grandes declarações que Jesus diz no Evangelho de João. Muitos de vocês vão conhecer. Primeiro, ele diz que eu sou o pão da vida. João 6, 35 ao 51, ele narra a história. Segundo, ele diz, eu sou a luz do mundo, agora que nós acabamos de ver. Terceiro, ele diz, eu sou a porta das ovelhas. João 10, 7 a 9. Depois ele diz, eu sou o bom pastor. João 10, 11 e 14. Depois ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. João 11, 25 e 26. Depois ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, 6 e 7. Depois ele diz, eu sou a videira verdadeira. João 15, 1 a 5. Vejam só. Assim como as demais declarações, eu sou a luz do mundo, é uma afirmação que tem por objetivo descrever a grandeza de Deus. Lembram de quando o Senhor está com diálogo com Moisés? Quem és tu? Eu sou. Diz ao faraó que eu sou. E aqui ele começa a dizer que eu sou. Jesus está declarando a sua divindade para aqueles homens. Jesus está declarando a sua divindade para mim e para você, dizendo que ele não é só mais um profeta. Ele não é só mais um que está no meio de uma multidão, não. Ele é aquele que pode, de fato, dividir uma vida entre antes de Cristo e depois de Cristo. Antes da luz e depois da luz. Então, meus irmãos, através dessa breve e sucinta introdução, eu quero deixar ao seu coração 3 verdades a respeito desse Cristo que é a verdadeira luz. A primeira verdade é que Cristo é a verdadeira luz que revela a verdade. Nós vamos ler lá em João capítulo 1, verso 14. Se você quiser abrir, tudo bem, mas se não quiser, só me acompanha. João 1, 14, um texto muito conhecido de todos, diz o seguinte: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade. Queridos, toda a realidade foi criada através de Jesus. Ele é perfeito, justo e nada muda. Ele é a luz que afasta a escuridão da mentira e da ignorância à salvação. Jesus não apenas fala a verdade, Jesus é a verdade. Há uma grande diferença nisso, porque às vezes a gente conhece até pessoas que são boas, não mentem.
talvez vivem uma vida íntegra, mas não é cristão. Já comentei aqui, tive a felicidade de saber esse final de semana, talvez eu já falei aqui algumas vezes, de um tio meu, que era uma pessoa muito boa, caridosa, muito boa. E uma vez minha mãe chegou para falar para ele, você só precisa ser crente, você só precisa de Jesus. E aí na hora eu ri para minha mãe e falei, ele precisa então de tudo. E aí esse final de semana, fui visitar minha mãe em Pirambu, e ela disse que meu tio ligou para ela e disse, eu lembro de uma frase de meu sobrinho que disse que eu era uma pessoa boa, mas se eu faltava Jesus, faltava tudo. E esse final de semana eu entreguei minha vida a Cristo. Eu disse, agora sim ele pode dizer. Agora de verdade ele pode dizer que conhece a luz. Agora sim ele pode dizer isso. Por quê, meus irmãos? Porque vejam só, caminhos diferentes oferecem verdades diferentes. Mas nenhuma é perfeita. Somente em Jesus encontramos a verdade perfeita que nos liberta da escuridão do pecado. Vejam só, a Bíblia traz para mim e para você que o diabo é o pai da mentira. Mas Jesus é a verdade. Então há um contraste aqui. Se vivemos uma vida que é uma utopia, uma vida que não é uma verdade na sua essência, de maneira inconsciente ou consciente, de maneira objetiva ou não, estamos sendo filhos do diabo, daquele que é o pai da mentira. De maneira inconsciente. Porque se ele é o pai da mentira e eu vivo algo diferente daquilo que eu deveria viver, diferente da minha essência, eu estou em mentira. Então, automaticamente, eu não vivo a vida que eu deveria viver. Eu vivo uma vida de fachada. Mas Jesus, ele é a verdade. E o diabo, ele procura nos prender em mentiras. Coisinhas pequenas. Coisinhas, às vezes, que passam de maneira muito sutil e sorrateira. Que quando a gente menos espera, já cometemos, ou já falamos, ou falhamos. Não é algo nada escandaloso, às vezes, que a gente vai olhar e dizer, não, aquilo ali, meu Deus, eu não vou tocar, não. Às vezes vem de uma forma muito sutil. E acabamos caindo nessa cilada. Mas Jesus, ele nos liberta, mostrando-nos a verdade do pecado, da justiça e do juízo de Deus, do arrependimento e da salvação através da fé no sacrifício da cruz de Cristo. Então Jesus, ele é a verdadeira luz que revela a verdade. E aí, meus irmãos, muitas vezes as pessoas buscam a verdade em várias fontes. Os estudiosos vão encontrar a verdade nas filosofias. Outros vão buscar a verdade em religiões. Outros vão buscar a verdade em ideologias. E hoje nós temos diversas. No entanto, Jesus afirma que ele é a verdade definitiva. Não tem outra verdade. O texto que acabamos de ler, ele diz, eu sou a verdade. Então, queridos, conhecer a verdade é conhecer Jesus. E conhecer Jesus é conhecer o próprio Deus. Em João 8,32, o texto tão conhecido de todos, diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Somente através de Jesus podemos encontrar a verdade que liberta do pecado, da confusão e do engano. Então, meus irmãos, ele é a verdade em pessoa, no sentido que ele é o único que revela o Pai. Ele é o único que revela o Pai. Ele é a perfeição, a perfeita revelação da obra redentora de Deus para o homem caído em seus pecados. Jesus é a verdade que liberta, que santifica e que conduz os santos à casa do Pai. Se você veio hoje aqui, tenha plena convicção disso. Você não veio em vão. Você não veio, talvez, com a sua disposição de dizer, acho que eu tenho um pouquinho de fôlego, eu vou à casa do Senhor. Não, quem te trouxe aqui foi a verdade. Essa verdade é Jesus. Mas eu não concordo com isso, mas eu não estou falando de concordar, é o que a Bíblia diz para mim, é Ele que te impulsiona a buscá-lo. É Ele que te move a buscá-lo. É Ele que te conduz a buscá-lo. Porque se dependesse de mim e de você, ai de nós. Talvez a gente não queria parar para ler uma Bíblia, para orar de joelhos diante do Senhor, porque o nosso coração é perverso. Então
Então, louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é a verdadeira luz que revela a verdade. Segunda verdade é que Cristo é a verdadeira luz que concede vida. Olha que interessante. Em João 10,10, texto tão conhecido de todos, ele disse que eu vim para o que tenham vida e vida em abundância. A vida que Jesus oferece, ela é completa, transformadora e eterna. Ela não para só aqui. Então, ele começa aqui neste mundo, mas continua na eternidade com Deus. Não se limita aqui. O paradoxo de entendermos o poder de Deus sobre nós é que nunca tem um fim. Terreno, sim. Essa semana, o diácono Daniel está ali, a Normélia tiveram a infelicidade de ter uma perda em família. E a gente sabe, eu falei lá e digo para os irmãos, todos nós passaremos por isso. Todos nós passaremos por isso. A grande questão é quando passarmos, como estará a nossa vida? Chegará para todos nós. Mas tem uma música que eu ouvia muito adolescente, de um grupo musical, que ele dizia que a morte é a ponte que me ligará à eternidade. E é aí que tudo começa de verdade. E eu concordo agora plenamente com ele. É a morte que nos fará chegar à eternidade. E é lá, de fato, que tudo começará de verdade. Porque, como diz o apóstolo Paulo, hoje nós podemos contemplar como se fosse por um espelho. O Santo Agostinho de Hipona, ele dizia que quando olhava para o rio, ele via a sua sombra tão deturpada, e ele dizia que era daquela forma que ele conseguia ver o Criador. Mas um dia o veremos face a face. E é ali que tudo começa de verdade. Aqui passa a ser só, talvez, um momento muito bom na comunhão dos santos, vivendo em família, com os nossos filhos, nos alegrando. Mas imagina só quando estivermos ao lado desse que nos concede vida e vida eterna. Imagina só, como diz o João em Apocalipse, num lugar que não haverá mais pranto nem dor. Queridos, a vida que Jesus dá não é simplesmente uma existência, mas uma vida plena, vivida em comunhão com Deus. Em João 11, 25 e 26, ele vai afirmar: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. A vida que ele oferece transcende a morte física e nos garante a ressurreição e a vida eterna com Deus. Essa é a promessa e um dos aspectos mais atraentes da mensagem de Jesus, oferecendo aos crentes não apenas uma melhoria de vida terrena, mas a garantia de um futuro eterno e glorioso. Se não, meus irmãos, de verdade, tudo se limitaria a ser bem-sucedido, a ter saúde, a ter talvez um bom carro, uma boa casa, a ter filhos bem educados, a ter uma boa educação, a ter uma conta bancária estável que você pudesse honrar com seus compromissos em dia. Seria muito pouco, vocês não acham, para o sacrifício daquele que não tinha pecado e se fez pecado por nós? Seria muito pouco. A morte de Jesus não foi simplesmente para te dar algo material. A morte de Jesus foi para te dar vida e vida eterna. Foi a morte substitutiva. Não era para ele. Lembram lá de Abraão, Isaac? Pai, aqui está o cutelo, o machado, aqui está a lenha. Mas cadê o cordeiro? Deus proverá. Deus proverá. Ali aponta para o sacrifício, não era o filho, de fato, que deveria estar ali. Mas o Senhor Jesus vem como um cordeiro santo e imaculado para substituir a minha morte e me dar vida eterna nele, no sacrifício dele. Então, queridos, vejam só, a promessa de vida eterna é central para a fé cristã e é frequentemente associada à luz de Jesus. A vida eterna é descrita como uma existência sem fim, na presença de Deus, cheia de paz, alegria
e comunhão perfeita. Essa esperança motiva os crentes a viver de acordo com os ensinamentos de Jesus, sabendo que as suas vidas têm um propósito e destino eterno. E a luz de Jesus, portanto, não guia somente a vida presente, mas ela também ilumina o caminho para a vida eterna futura. Esse nosso Jesus, que é a luz do mundo, ele não só ilumina agora, o hoje, ele abre os horizontes para o amanhã. Salmo 119, 135, texto tão conhecido. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Entendendo, uma vez estudando sobre esse texto especificamente, fui entender que lá no passado, quando eles acendiam o candeeiro, e aqui os mais velhos vão saber, o candeeiro ele não ilumina a casa toda. O candeeiro ele ilumina o lugar que você está. Então, quando o salmista fala lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos, ele está dizendo que Jesus é a luz que nos conduz ao próximo passo. Até onde o candeeiro vai estar. O candeeiro não vai iluminar a saída, ele vai iluminar o meu próximo passo. Então, o salmista está dizendo para mim e para você que Jesus é a luz que te orienta aonde você pisar. Ele vai te orientar aonde você pisar para dizer, agora sim estou pisando em rocha segura. Eu estou pisando em solo seguro. E não simplesmente sair andando como se ele fosse talvez olhar para você ali e dizer, filho, não vai por aí, não. Lembra das vezes que nós caminhamos por alguns caminhos que foram contrários à verdade do Senhor, mas mesmo assim, ele nos tirou de lá. Ele queria que você solicitasse a ele, Senhor, me dá direção, me orienta. Mas às vezes a gente gosta de fazer as coisas do nosso jeito. Do nosso jeitinho. Mas o Senhor é tão gracioso e misericordioso que mesmo assim Ele estende a sua mão, nos retira de lá e nos dá um novo caminho para que possamos viver ao lado dEle. Então, queridos, Cristo é a verdadeira luz que concede vida. Por último, Cristo é a verdadeira luz que concede salvação. Em João 12:46, Jesus vai afirmar, eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. João 12:46. Vejam só, a luz de Jesus não apenas ilumina, mas ela também liberta. Ela oferece aos crentes a esperança de uma nova vida, livre das trevas, do pecado e da condenação. A metáfora da luz para descrever a salvação poderosa, ela é magnífica. Porque vejam só, assim como a luz dissipa a escuridão, a salvação em Jesus remove a condenação e o desespero do pecado. Paulo vai escrever em Romanos 8, verso 1, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sabe o que significa isso? Você era de uma forma. Em Cristo você é de outra forma. Você olha para a sua vida passada e se vê, talvez até, como eu posso merecer o perdão desse homem? Mas não é merecimento. Não tem a ver com méritos. Não tem a ver pelo que você fez ou deixou de fazer. Tem a ver com Ele. Porque Ele é misericordioso e sobre aqueles que estão sobre Ele, nenhuma condenação há sobre esses. Nenhuma condenação há. Então, às vezes, a gente olha para a nossa salvação e acha que temos algum mérito nisso ou mais. Acha que fazemos ou fizemos algo que nos afastou de Deus, então não vai ter mais volta, ou até mesmo que fizemos algo que por isso vamos ser salvos. Mero engano. Salvação não tem a ver com você. Às vezes eu disse isso aos jovens algumas vezes. Uma discussão, eu me lembro como hoje, em 2013, 12 anos atrás, eu estava na Convenção Batista Brasileira, que foi o centenário da PIBA, ali no SIC. E eu conversando com alguns amigos lá, e a conversa foi, será que a salvação se perde? E aí um amigo ilustrou, na época eu não sabia responder, foi tão legal o debate que nos causava medo. Dizia, não, se a gente não fosse para a igreja, e se a gente fizesse algo de errado, e passasse a rua, fosse atropelado, iríamos para o inferno.
Então a salvação se perde. E aquilo ficou ruminando na minha mente, no meu coração. Eu disse, Jesus, então eu tenho que andar muito retinho por medo. Eu não ando reto nos caminhos do Senhor por obediência. Eu ando por medo. E aí depois os anos passaram e aí eu fui entender de maneira mais compreensível que eu não tenho como perder algo que eu não comprei. Não tem a ver comigo a salvação. E hoje eu digo aos jovens em EBD, às vezes eles entram num campo muito, sabe, pastor, isso aqui se perde, isso aqui não se perde, se fizer tatuagem se perde, se não fizer não se perde. Rapaz, a salvação virou um negócio tão volátil que você, sabe, você perde por uma coisa, ganha por outra. Não, eu disse a eles, olha só, não entre numa esfera que não é nossa. A salvação não nos pertence. Como eu que sou salvo, sem merecimento, posso dizer que alguém é salvo ou não, se não me pertence? Eu tenho que dar conta de mim. E aí eu digo a ele, você dá conta do seu coração? Está tudo bem com você? Porque vejam, meus irmãos, esse processo de iluminação espiritual, vejam só, transforma a vida dos crentes, proporcionando-lhes uma nova perspectiva e esperança. Salvação é, portanto, não apenas uma libertação do passado, mas uma abertura para um futuro iluminado pela presença e orientação de Jesus. Vejam só, eu olho para trás e vejo que eu realmente fui um pecador, mas eu não olho mais agora com remorso. Eu olho para frente com esperança, porque Cristo me dá a esperança da salvação. Então eu olho para frente dizendo, eu falhei, mas agora eu tenho Cristo. E um dia irei morar com Ele, por méritos dEle e não meu. É isso que o Senhor está querendo dizer para nós. Então, além disso, a salvação oferecida por Jesus, ela é inclusiva e universal. Parênteses. Isso aqui não é universalismo dizendo que todos serão salvos, não. Todos não serão salvos. Paulo vai escrever em Romanos 10, verso 9 e 10, que aquele que crer com seu coração e confessar com a sua boca e se arrepender dos seus pecados será salvo. Existe um processo para a salvação, mas a gente tem que entender que a salvação é um ato único, exclusivo de Deus para conosco. É Ele que retira o coração de pedra e coloca um coração de carne. É Ele que move. É Ele que faz. Nós somos apenas participantes disso. Então, queridos, a luz do mundo, portanto, não discrimina, mas chama a todos a um relacionamento transformador com Cristo, oferecendo-lhes a vida eterna e a verdadeira liberdade em Cristo. Então, Cristo é a verdadeira luz que concede salvação a todo aquele que nele crê e confessar que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador de sua vida. Eu concluo esse sermão dizendo a você que a obra de Cristo de nos tirar das trevas e nos levar para a luz é ilustrada pela história da cura do cego de nascença. Alguns de vocês conhecem bem essa história. Assim como aquele homem que era cego e por isso mendigava, está lá em João capítulo 9, verso 8. Nascemos cegos, em trevas, vivendo em miséria espiritual. Mas Cristo se compadece de nós e quer nos tirar dessa situação. Para tanto, precisamos nos aproximar dele, reconhecendo os nossos pecados e abandonando-os. Mesmo uma pessoa que já se entregou a Cristo e experimentou a sua luz transformadora, se não cuidar do seu coração, pode em algum momento da sua vida passar por período de trevas. Quando eu estou falando isso aqui, eu não estou falando de dois senhores, como o próprio Senhor vai dizer, que não tem como você servir dois senhores. Não, estou falando de servir. Estou falando que se você não cuidar do seu coração e eu não cuidar do meu coração, podemos sim viver momentos de trevas. Porque às vezes a luz que nos ilumina, a gente começa a sair dela. Às vezes a gente costuma ouvir alguns irmãos, eu já ouvi também, acredito que você pode ter ouvido, dizendo, o Senhor se afastou de mim. Não. Ele sempre esteve lá.
sempre esteve lá. O grande problema é o nosso coração para com Ele. Às vezes queremos buscar algo que foge totalmente daquilo que é a compreensão bíblica e espiritual do Senhor. E achamos que o Senhor se afastou de nós. Não. Nós é que buscamos caminhos que nos afastaram dele. E quando a gente menos espera, parece que estamos embeirando as trevas. O que é que eu quero dizer com tudo isso? É que João escreveu que se um crente afirma que está em comunhão com Deus, mas anda em trevas, ele está mentindo. 1 João 1, capítulo 1, verso 6. E no verso seguinte, no verso 7, ele diz que a Bíblia nos desafia a andarmos na luz, ou seja, termos a luz como estilo de vida. E aí os que seguem a luz do mundo recebem a garantia de que não andarão sempre em trevas. É preciso abrir os olhos espirituais. É preciso ter o discernimento. Porque Jesus é a luz do mundo e segui-lo significa crer nele e reconhecê-lo como Senhor e Salvador, confiar nele de todo o coração, ser completamente dependente dele e guardar e obedecer os seus mandamentos com amor, prazer e gratidão. A coluna de fogo no deserto, o candeeiro, como eu disse, no tabernáculo em Jerusalém, apenas promoviam a iluminação exterior, com um caráter temporário. A luz da coluna de fogo e das lâmpadas do candeeiro de ouro apenas prefigurava uma realidade superior e permanente. Jesus Cristo, essa é a realidade superior. Ele é a revelação da verdadeira luz que nunca se apaga. Portanto, por sua união com Cristo, o crente reflete a luz de Deus. Meus queridos, que possamos reconhecer a presença transformadora de Jesus como luz do mundo em nossas vidas. Que possamos abandonar as trevas e caminhar na luz de Cristo todos os dias. Que a sua luz brilhe através de nós, testemunhando a transformação que um dia Ele realizou na minha e na sua vida. Que essa palavra se aplique ao seu coração em nome de Jesus. Que você possa entender que a verdadeira luz de Cristo, que é Cristo, precisa iluminar todas as áreas da sua vida. Pastor, isso é fácil? Não é fácil. Mas não é mesmo. Mas nós precisamos e dependemos dele. Não temos outro. Não temos outra saída. Não temos outro caminho. Só ele é o nosso caminho. Só ele é a verdade. Só ele é a vida. Então que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento para aplicar essa palavra em nosso coração e que todos os dias ao acordar possamos talvez ver o sol e entender que há alguém que brilha tão como o sol, querendo fazer morada em nosso coração e nossa vida. Em nome de Jesus. Baixe sua cabeça, meus irmãos, vamos orar nessa hora. Senhor, nós te agradecemos pela tua verdade. Senhor, obrigado pela tua palavra. A tua palavra, ela fala por si só. A tua palavra, ela nos fala de uma maneira tão especial e genuína, Senhor, que ficamos até constrangidos algumas vezes. Obrigado porque o Senhor mesmo se revelou a luz do mundo. O Senhor mesmo se revelou aquele que é o bom pastor para cuidar das suas ovelhas. É o Senhor que é o dono de nossas vidas. O nosso desejo é que essa luz do Senhor brilhe em nosso coração. Que a luz que é o Senhor seja, de fato, mostrado a essa sociedade de uma maneira real e genuína. Senhor, nosso coração se entristece com pessoas que dizem que crer no Senhor, mas vivem uma vida contrária àquilo que é a sua verdade. Em nome de Jesus, nesse momento, toca no coração dessas pessoas. Faz com que elas entendam que aquele que diz que está no Senhor, como a tua palavra diz, deve andar como ele andou. O nosso desejo é que o Senhor molde o coração dessa pessoa, molde o nosso coração. Nós queremos viver a tua verdadeira luz. Nós queremos também ser luz, Senhor, na vida de alguns que estão necessitando. Ajuda-nos a
apresentar a tua luz a eles. Nós louvamos o teu nome porque sabemos que o sacrifício na cruz foi única e exclusivamente por mérito seu. Foi obra tua, foi favor imerecido. Mas nós estamos aqui com um coração grato, agradecido, Senhor, pelo teu sacrifício por nós. Foi pelo teu sacrifício que agora podemos ter acesso ao Senhor. Podemos ter vida e vida eterna. Louvado seja o teu nome. Engrandecido seja o teu nome. Adorado seja o teu nome. Não há outro além de ti. Só o Senhor és Deus. Ilumina, Senhor, o coração dessas pessoas que estão aqui sentadas nessa hora. Alguns entraram aqui talvez com a luz quase apagada. Faz reacender, Senhor, essa luz no coração dessas pessoas. Senhor, nos usa para louvor do teu nome. Nos usa, Senhor, como nunca pensamos que o Senhor pudesse nos usar. Nos usa, Senhor, para louvor da tua glória. Nós oramos ao Senhor com um coração muito grato, no nome de Jesus. Amém.